Podemos nos sentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Finalzinho de tarde. É uma alegria nós estarmos aqui na nossa casa, posso dizer assim, com muita alegria, né? Estarmos aqui na nossa casa, bastante irmãos aqui conhecidos, saudades de muito aqui, que bom ver muitos rostos aqui, né? Que a gente caminhou junto há algum tempo, né? Alguns que nós não conhecemos, e os irmãos que estão nos acompanhando aí pela Web TV. Então nós vamos nos apresentar, apesar de a maioria nos conhecer, mas, né, por conta de alguns que não nos conhecem, a gente vai fazer a nossa apresentação. Meu nome é Antônio Carlos Biló, já fiquei sabendo que eu tenho um irmão aqui que o pai é meu xará, né, com o nome. Né, então, Antônio Carlos Biló, casado com a Diná, ela já vai também se apresentar, vai falar um pouquinho da nossa família, né? E somos membros aqui da comunidade Católica Sagrada Família, né, na forma de aliança, né, consagrados de aliança, e atualmente estamos servindo na missão de São José do Rio Preto, né, há 3 anos, estamos lá na missão, lá junto com talvez até alguns irmãos que estejam nos acompanhando, né, então estamos junto lá, também levando a graça, né, e procurando servir a Deus nesse carisma maravilhoso, que é o carisma Sagrada Família. Falar um pouquinho, Di? Sim, meu nome é Diná. É uma alegria estar aqui hoje, neste sábado, de tanta bênção, de tanta graça. As comportas do céu hoje, esta noite, estão abertas. E cada um de nós possamos estender as mãos e não perder nenhuma dessas graças. Nenhuma, que são muitas, não são poucas. Graças a Deus, né? O Senhor, assim, Ele é amoroso, Ele é generoso com cada um de nós, com a nossa família, com a nossa casa, com toda a comunidade. Então, toda essa bênção e a graça que o Senhor tem para cada um de nós hoje, para as nossas famílias, neste sábado, nós possamos sair daqui repletos, cheios, inundados, encharcados de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Meu nome é Diná, casada com essa maravilha, né, aqui, este homem abençoado de Deus, o presente que Deus me deu. Estamos casados há 16 anos, temos 7 filhos, 5 aqui estão conosco e 2 estão no céu, né? Nós ganhamos esses 2 para o céu, estão intercedendo por nós. E a nossa família, assim, é maravilhosa, é um presente de Deus que Deus deu para nós somos muito felizes, né? E realizados, graças a Deus com tudo que o Senhor tem feito, está fazendo a cada dia, a todo momento, na minha casa, na minha família, e tenho certeza que na casa de vocês também. Isso aí. E foi nos pedido pela Alessandra para partilhar um pouquinho hoje com vocês, né? É um tema que é muito comum a nós aí, né, inerente. Inclusive agora vivemos aí o último final de semana, o nosso retiro anual, Reavivar, né, o qual nós nos debruçávamos sobre a história do nosso carisma. E que bonito que foi, né, amor? Que lindo que foi a gente ver, né, a história de tantos irmãos, de tantas famílias que a nossa comunidade vai agregando, alguns que passaram, mas que vão fazendo história conosco. E o tema foi sobre ser família, né? Então a Alessandra pediu para a gente falar um pouquinho sobre ser família. E, segundo né, o nosso retiro aí, é o nosso essencial objetivo, né? Antes de evangelizar, antes de ser missionário, antes de fazer tudo que Deus nos capacita através dos dons, né? Primeiramente, nós como membros, e devemos convidar a todos, né, que estão aqui, sempre voltar para esse essencial, ser família, ser família. E aí a Alessandra pediu para fazer essa partilha. E eu me lembrava um pouco, a gente, né, preparando, rezando um pouquinho aí ao Senhor para que Ele nos direcionasse, lembrar um pouco do contexto que nós estamos vivendo atualmente, né?
em termos de igreja, estamos vivendo o ano da fé, não é verdade? Então fala para o seu irmão do lado assim, tenha fé, irmão. Tenha assim, fé, meu irmão, minha irmã, tenha fé, acredite, Isso. acredite. Só que assim, né, esse tenha fé foi anos anteriores, mas esse ano é o ano da... A fé. Então você vai falar assim pro seu irmão, tenha muita fé. Tenha muita fé, muita fé. Isso, não pode ser uma fé bully, né? Pouca fé. Tem que ser muita fé. Esse ano é um desafio, gente, né? Eu penso que a igreja nos desafia a dar mais passos ainda naquilo que nós já temos como fé, né? Naquilo que você vive e a sua família vive na tua fé, né? Então esse ano é um ano de desafio, né? E por trás de um desafio, de uma convocação, vem a graça. Com certeza vem a graça, né? Então a igreja não vai, o Espírito Santo não vai suscitar algo e deixar a gente abandonado. Só que ele vai desafiar, né? Muitos desafios vêm de Deus, né? O mal não vem de Deus, mas ele permite alguns desafios e nos desafia muitas vezes. Então pode ter certeza, se você está buscando esta graça, está buscando com a tua família viver em Deus e ainda não foi desafiado na fé, olha, meu irmão, espera que virá, ou então peça, porque senão você não vai receber a graça, né? Senão você não vai receber a graça que comporta esse ano. Agora, se você está sendo desafiado na fé, na tua casa, na tua família, né? A situação, sei lá como está a tua vida, louvado seja Deus. Esse é o ano para você responder com muita fé, uma fé redobrada, né? Então esse é o contexto que nós estamos vivendo, né? Então fala assim comigo, Jesus, Maria e José. Jesus, Isso. Maria e Você também José. aí. Nossa família vossa é. Nossa família vossa é. E essa aí eu ajudei a pôr aí no ano da fé. Fala assim, e aumentai a nossa fé. E aumentai a nossa fé. Isso, então é um objetivo desse ano, hein? A nossa fé, na verdade já temos aí a dose certa, que a gente se fecha, né? Abrir mais para que essa fé ela possa ser aí aumentada. E aí eu pedi para os irmãos, né, entoar uma parte desse canto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? E essa é a palavra que eu senti, assim, me vinha ao pensamento, de a gente começar essa partilha, que está lá em Mateus 6, né, Mateus 6, e é uma passagem muito bonita, né, pegando ela toda, que vai de Mateus 6, de 19 até... Chega mais pertinho aqui, amor, para me ajudar aqui, a vista aqui some, até 34, né, até 34. Ela toda, mas aonde que os irmãos aí puxaram, entoaram o canto para nós, está ali em Mateus 33, como a Diná falou, Mateus 33. Achou aí? Mateus 6, versículo 33. Mateus meia dúzia, versículo 3:3. Então, acharam? Amém? Amém? Amém. Então vamos dar uma passadinha nesse versículo com muita fé, hein? Não pode ler ele assim com pouca fé, senão a graça vai ficar também pouquinha. Vamos lá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso, vamos lá. E todas essas coisas vos serão dadas Em acréscimo, só até aí. E nós vamos nos lembrar, né, para quem aí caminha, para quem não caminha, para cima aí, acima, esse trecho, né, esse versículo de 19 a 35, né, esse trecho vai trazer para nós o grande ensinamento da providência de Deus sobre as nossas preocupações, né? Sobre a preocupação no comer, no vestir e tantas outras, né? Quem tem preocupação aqui, levanta a mão. Quem tem muita preocupação aqui, levanta a mão. Muita coisa para se preocupar. Todos nós, não é verdade, irmãos, né? Todos nós. Então, esse aqui, assim, particularmente, eu gosto muito dessa passagem, e quando rezava um pouquinho, o senhor me lembrava esse trecho aqui que nós trouxemos, mas todo ele aí acima, né? Os desígnios da providência de Deus que não deixa de cuidar de nós, né? Como a irmã estava rezando aqui na hora da animação, né? Colocando em oração, esse Deus que está sempre cuidando de nós. E ele nos traz essa passagem aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, né? Então o Senhor aqui já nos dá, né, uma direção, e particularmente, o que isso tem a ver com ser família, Biló? O que isso tem a ver, né, Dina, com ser família? Porque seria muito simples, muito fácil, e acredito que a grande maioria, né, ouvir novamente toda a nossa história, né? E muitos aqui, graças a Deus,
né, teve a oportunidade de conviver muito perto com a gente aqui em São Paulo, né, Chiquinice? Que bom, né? Ontem, né, a gente pondo algumas coisas em ordem, as conversas, né? E são testemunhas de tantas graças que Deus foi derramando sobre a minha casa, a minha família. Nós também testemunhamos muito, né, dos nossos irmãos aqui. Quantas graças Deus derrama. Né? Então seria muito simples a gente vir aqui e falar disso tudo, falar de algumas coisas que muitos de vocês olham como virtudes em nós, né? Mas ia ficar muito bilóide, né? Então aqui a gente já vê que já é uma direção para que tudo isso aconteça na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo será dado em acréscimo, o restante. Né? O restante será dado em acréscimo. Pensa um pouquinho, o que você tem buscado em primeiro lugar na tua vida? E aí a gente vai fazendo um compartilhamento, né? Vamos fazendo um pouco de departamento aí na tua vida. Em certas áreas na sua vida, né? Muitas vezes você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, né? No servir na igreja. Né? Muitas vezes está buscando o reino de Deus em primeiro lugar ali. Mas e as outras áreas? Por exemplo, a sua família. Né? Como está sendo isso? Como que você tem vivenciado isso na sua casa? Como você tem traduzido em vida, em gesto concreto, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E aqui eu não falo para os irmãos também que estão nos acompanhando, não só para, né, ver aqui, né, uma forma que é a que Deus espera de toda a família, o esposo, a esposa, né, firmados no sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher, né, que geram filhos. Talvez a tua situação não seja até essa, né, familiar hoje. Talvez a situação de alguns que estão aqui, né, alguns que a gente não conhece, não seja até essa de viver assim uma família, como Deus é o sonho do coração de Deus. Mas mesmo assim, como você tem buscado o reino de Deus na tua vida? E na vida da tua família? Porque eu creio que você tem uma família. Né? Ainda que sejam os familiares. Ainda que sejam os familiares. Como que você tem buscado isso? E uma condicionante, né? Uma condicionante. Não pode ser em último lugar, né? O Senhor diz aqui, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Essa é a palavra que o Senhor hoje nos direciona. Né? E assim é o que a gente, com muita graça e muita misericórdia, procura viver na nossa família. Né? É o que nós procuramos viver. Muita gente, que bênção, né? Nossa, vocês são uma bênção e tal. Mas é buscar isso todos os dias. E vejam bem, gente, né? Prestem bem atenção no que eu pelo menos estou partilhando, a Diná também já vai me ajudando, né? Buscar. Muitas vezes a gente nem chega, mas a empreitada é de buscar, de querer, de desejar. E alguém falava, acho que foi o nosso irmão Eduardo, na capela, aqui na intercessão, né, Eduardo? Que aquele que perseverar até o fim será? Foi o evangelho de ontem. Né? Nós estávamos ali acompanhando vocês na intercessão. Esse buscar implica perseverar. Implica perseverança, não desistir, não desanimar. Né? Ainda que venha, como foi esses dias, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina, ainda que venha ventos contrários, não desistir jamais. Não desistir jamais. Não desistir jamais. E sempre desejar esse buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje, a gente tem a graça de colher um pouquinho desse acréscimo. Mas é um pouquinho, gente, muito pouco. Porque esse acréscimo mesmo assim, recalcado, transbordante, e aí também a gente já vai colocando esse ser família, né, que nós temos que ser pelo Espírito Santo despertando essa consciência, reavivando. Não vai ser aqui, gente. Não vai ser aqui. Né? Mesmo buscando esse reino de Deus. E tem muita gente que às vezes leva isso aqui tão, né, a ferro e fogo e acaba se revoltando com Deus, porque o acréscimo não veio. Eu te busco na minha casa, na minha família, mas o acréscimo não veio. Então, o grande convite para nós, penso assim, nesse sábado, né, já véspera aí do domingo, é buscar esse reino de Deus incondicionalmente, como Ele nos ama. Né? Incondicionalmente. Nessa certeza do quê? De fé. De que com Deus nós nunca perdemos. Quantas sensações nós temos de derrotas na nossa vida. Né? Então, seria simples, como eu disse, chegar aqui e falar da nossa família, olha que bênção, né? Mas quantas sensações de derrotas nós tivemos, de perda, muitas vezes ainda temos. Né? Então nós não estamos assim, né, viajando, voando, né, já estamos no céu, não, a caminho. Caminho. Porque nós sabemos que o acréscimo total não será aqui. E nós queremos cada vez mais
pôr isso no nosso coração. Porque aí nós vamos vencendo todos os desafios da fé aqui nesse plano hoje. Todos os desafios de fé. Vou falar um pouquinho? E tudo isso é uma meta. É uma meta que nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, e ter este objetivo de querer chegar nesta meta, de querer alcançar. Porque muitas vezes o falar é fácil, é muito fácil. As palavras, sim, elas se perdem, muitas vezes dá aquela emoção, você falou, né, aquela emoção, mas e a vivência no dia a dia? Né? Parece que aquela força, aquela intensidade, ela vai se diminuindo, 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 diminuindo. Mas quando nós temos a meta, o ponto central, que é o Senhor, todas as coisas acontecem, todas. Porque o nosso olhar, a nossa mentalidade, tudo que pensamos, nós estamos assim focando, depositando nas mãos de Deus. Que é Ele que está no meio, está no centro, nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando, para que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas sim uma única reta, um único objetivo, um único sentido. De você, assim, eu em particular, em pessoal, eu e você, a sua família, a sua casa, aonde você quer que a sua família esteja, em que lugar? No centro com o Senhor ou vagueando por aí, né? Com pensamentos, com gestos, atitudes? Eu tenho certeza absoluta que não. Cada um de nós queremos estar com esta meta fixa, com o Senhor no centro e nós unidos, de mãos dadas com Ele, que Ele está nos auxiliando, nos amparando, nos dando força. Buscai o reino de Deus e as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Pode assim ter certeza absoluta, mas tem que praticar, tem que exercitar. Eu creio, eu confio, eu vou buscar a meta. Primeiro, o reino de Deus e as demais coisas, o Senhor vem vindo assim, sabe? Aos poucos, acrescentando. Muitas vezes nós nem percebemos, mas lá está o Senhor acrescentando. Mas pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança, tudo isso, essas bênçãos e as graças acontecem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida em particular. Este sentido firme, fixo, esta meta do Senhor. E me chama muita atenção, porque se a gente olhar para esse casal, quem são esses dois mesmo? Isso, Luiz e Zélia Martã, né? Que a gente tem se debruçado como comunidade, né? Para poder beber cada vez mais da força desse casal e desta família, né? Como diz Santa Teresinha, minha santidade é fruto de uma família santa, é fruto de uma família santa. E aqui no livro que fala um pouco da vida deles, diz assim, né? Que na casa deles, Deus, o primeiro a ser servido. Deus, o primeiro a ser servido. Né? Na casa de Luiz e Zélia. Deus, o primeiro a ser servido. Gente, que já pedagogia para a nossa convivência familiar, para os nossos filhos, né? Que pedagogia já ensinamento para nós, desta família, né? De que Deus seja o primeiro a ser servido nos nossos lares, E outra coisa que me toca muito um pouco na vida deles, particularmente, é que assim, viver tudo o que eles viveram, né? Aos olhos do mundo, talvez a gente vai olhar hoje, né? Na nossa sociedade, no nosso contexto de família hoje, né? O mundo que nos leva a vencer, né? Você tem que vencer no teu trabalho, você tem que vencer no teu matrimônio. Sim, temos que vencer em Deus, né? Tem que vencer aqui, tem que vencer ali, você tem que ser um vencedor, né? O mundo grita, o mundo nos empurra, nos jogam a isso. Só que um conceito de vitória, se a gente olhar para essa família e olhar por muitas situações que eu passei como família, qual muitos de vocês conhecem, né? Dois filhos para o céu, que foi muito difícil. Né, há uma semana antes de ir para a missão em Rio Preto, muito alegre, porque 10 anos longe do meu pai, muitos aqui lembram, né? O Senhor, né, o chamou, né? Meu pai faleceu uma semana antes, a qual eu já tinha planejado um monte de coisa dele com a gente lá na missão. Ele ia ser o São José intercessor lá, já tinha dado até uma escala para ele lá. Né? Então isso aos olhos do mundo
E aos olhos do mundo, essa família, em que a esposa falece, em que uma vai para o convento, né? Outra também, né? Luiz adoece muito. Isso é vitória aos olhos do mundo? Hoje? Não. Não. Né? Se for olhar aos olhos do mundo, não. Se for olhar aos olhos do mundo, como o Luiz ficou muito doente, um pai, uma mãe hoje que passa por uma enfermidade na nossa família, é derrota. Né? Nós sabemos, lógico, né? Às vezes a estrutura familiar fica tão difícil, eu estou falando isso porque eu vivi. Né? Então a gente fala daquilo que a gente teve a misericórdia e a graça de Deus de viver. A tentação é de deixa longe que está atrapalhando a nossa família. Foi o caso do meu pai, com 5 filhos, os 2 últimos estavam pequenos ainda, a Mariana e o João. Isso, quando ele veio, a Mariana tinha 15 dias, né? 15 tinha acabado dias. de sair do hospital, cesariana, e acolhendo, né? O sogro, né? Que eu coloquei em lugar de pai. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 8 anos. E não tive essa oportunidade de pai, assim, tão próximo. E como o Antônio Carlos ficou tanto tempo separado, né, do pai, longe, distante, então eu acolhi ele como meu pai também, né? Então o que eu pude fazer por ele aqui em terra, eu fiz, graças a Deus. E eu tenho certeza, assim, que a presença dele na nossa casa fez ele experimentar e ver o céu. Porque onde ele estava sofrendo, né? Ele estava lá comendo as lavagens, né? E ele veio para a nossa casa, o Senhor trouxe ele para colher a felicidade, a paz, a alegria, de ser um senhor de idade digno, né, limpinho, cheirosinho, sempre aquela preocupação de cuidar dele, né, de dar o que ele não teve, tanto tempo. Mas ele ficou 3 anos, né, conosco, né? 3 anos. Esses 3 anos foi a maior alegria, a maior felicidade da vida dele. Esses 3 anos é como se ele tivesse 3 anos de idade, né? Ele renasceu de novo com os netos, assim, rezando, ensinando ele a rezar. Ele em casa, ele se confessou, ia às missas, participava das missas. A maior alegria dele era estar conosco em casa. Quando tantas pessoas não queriam, até pessoas de casa, parentes mesmo, da família, né, e acharam assim um absurdo, mas vocês não podem acolher ele. Vocês já estão, né, assim, uma família grande, tem toda a vivência na comunidade, como que vocês vão fazer? Eu falei assim, eu não sei como se dará isso, né? Vamos procurar viver cada dia, ele precisa ser amado, né? Ser amado. Este amor aqui na nossa casa nós queremos dar para ele, porque ele precisa. E quando a gente alarga este amor, né, como a música, né, alargar, né, abrir o coração, este alargar, muitas outras pessoas, sentimentos entram, porque a gente dá espaço. Quando nós não alargamos, nós nos fechamos, então não tem espaço para a graça de Deus atuar, agir. E Deus pede esta graça para cada um de nós, independente do que for, né? O momento, assim, nas pequenas coisas. Muitas vezes o Senhor, o Espírito Santo, toca no nosso coração e nós fechamos o coração. Porque nós pensamos em nós, né? Em mim, o que vai acontecer? Isso? Não, isso eu não quero. Mas quando a gente se abandona, né, alarga os corações, abre o coração para amar o próximo, aquele que precisa, necessita, Deus faz em nós primeiramente, em nós. Porque tudo parte de nós, partindo de nós, saindo de nós, né, passa pelo nosso ouvido, nós estamos vendo, percebendo, e aquele que está ao nosso redor também vai perceber. É isso que o Senhor quer. É o testemunho, é a vivência, é a vivência. Quando você testemunha, assim, as graças e as bênçãos de Deus, tudo que o Senhor faz em nossas vidas e faz na vida de vocês, não é para ficar aqui parado, estacionado, não, gente. É para passar para frente, ir passando à frente, passando, um passa para o outro, um passa para o outro. Não tem que ficar guardado para mim, para você, porque outras pessoas, até mesmo mais próximo da sua casa, precisa, necessita. Muitas vezes nós estamos aqui ouvindo tantas coisas belas, maravilhosas, e nós guardamos e deixamos aqui. Aqui, muitas vezes, na realidade, vou ser bem sincera, nós nem levamos para casa. Porque entra dentro de casa, muitas coisas vêm, isso, aquilo, outro, e vai se esquecendo, né? Vai se distanciando. E não é essa a realidade, é de se aproximar, de levar todo esse aconchego, esta graça, essa maravilha de Deus que Ele tem preparado para nós. Tantas coisas boas Ele tem preparado, reservado para nós. E muitas vezes nós deixamos de lado. E a graça passa, né? Como diz o Santo Agostinho. Tenho medo da graça que passa. Então, que nós não possamos deixar a graça que passa. Que nós possamos grudar, agarrar ela, pegar mesmo com força. Lá em Rio Preto, eu fui numa reunião do Lucas e eu nunca tinha ouvido este termo. Eu achei muito interessante. O professor dele falou, né, foi lá na frente e falou, a graça é uma bênção
para todos nós, e muitas vezes nós não damos nem sentido para ela. Ele falou assim, a graça é um homem cabeludo. Pense vocês em um homem cabeludo. Ele está na frente, está a cabeleira, né? Aí você, na frente, você tem como agarrar. Se você pensa 1, 2, 3 vezes, ele passou. A hora que você vai agarrar, não tem como, porque atrás é careca. É careca, não tem como pegar. Então a graça passou. Você agarra, tenta, vai lá de novo e não consegue. Passou. Então, vamos aproveitar a graça que está na nossa frente. É o momento, é hoje, é agora. Aproveitar aquela cabeleira grande, né, imensa, e segurar mesmo, não querer soltar, porque esta graça é minha, pertence a mim. Aquela que é minha não é sua, você tem uma específica própria para você. A sua família também tem uma própria específica, né, reservada. Então não deixe essa graça que é minha e sua, da sua família, escapar, né, assim, se perder pelos vãos, né, que esses vãos possam ser assim preenchidos, nem uma brecha, nem uma lacuna. E, como eu dizia, o Lucas, né? Você falou do Lucas, o professor é o nosso filho mais velho. Né? Então, é assim, o que a gente vê, né, em Luiz e Zélia, na família que eles transmitiram para filhas, né? A questão da eternidade. Né? A certeza de um dia estarem no céu. E aonde plenamente esse reino de Deus, né, se completará. Onde plenamente esse reino de Deus se completará. Para quem teve a oportunidade de assistir o filme de Santa Teresinha, particularmente eu fui muito tocado, sou muito tocado quando eu vejo aquele momento em que Luiz está levando a Teresinha, né, para o convento, está levando ela para deixá-la, e ele já está enfermo, né, passando muito mal, ele nem consegue falar, e ali está outra filha do lado, e a única palavra que sai dele, no céu, no céu, no céu, né? No céu. E assim, eu vejo que isso é muitas situações na nossa vida, em que nós vamos ter plenamente a solução disso no céu. Então, amanhã, eu vi agora até meio de última hora, alguém pergunta para Jesus no evangelho de amanhã, ou de hoje, né, véspera de domingo, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E nós, como famílias, né, ser família cristã, né, simplesmente ser uma família cheia de virtude, cheia de coisa bonita, cheia de filho, eu acho que é muito pouco. Né, eu penso que é muito pouco. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque se a minha família fosse assim, não seria nada. Né? Se a nossa família fosse assim, cheia de virtudes até, cheia de filho, né, eu correto, mas sem Deus, sem saber de que um dia vai ter algo melhor do que a minha família, do que eu vivo agora, eu tenho certeza que não adiantaria de nada, de nada, de nada, de nada. Então, que bom nós podermos sermos família com muitas virtudes, né? Ser fiel, o esposo, a esposa, tudo aquilo que nós sabemos. Mas melhor será se nós tivermos a certeza no coração de que o melhor ainda está por vir, que é no céu. Essa certeza de eternidade, de que nós estamos aqui caminhando. E muitas vezes nós esquecemos disso, católicos, né? A gente vive aqui o imediatismo, o agora, pronto. A situação do meu pai não ficou mal resolvida não no meu coração. E por essa cena desse filme, porque eu sei que no céu, o que eu talvez não acho possa ter ficado em mim, né, achando que ficou mal resolvido, não vai estar. Porque um dia lá vai estar, né, a certeza de que tudo foi muito bem resolvido. Né? Que certeza é essa de eternidade que pode mover o nosso coração? Se nós buscamos Deus em primeiro lugar. Não sei o que Deus, eu costumo falar assim, né, eu não sei o que Deus vai pedir. Eu louvo a Deus, já fui muito curado, já falo isso, andei falando pelos cantos aqui na comunidade, já partilhei isso com o meu fundador. Hoje, se Deus me chamasse, eu já ia louvando. Porque o que Deus já fez na minha vida, eu já estou assim maravilhado. Né? Lógico, precisamos de manutenção, né? Quem somos nós? Né? Quem está de pé, cuidado para não cair. E louvado seja Deus que eu tenho esse carisma. E que eu pertenço a esse carisma. E que me ajuda a manter a graça que o Senhor já deu na minha vida. Eu posso dizer isso. Eu digo isso sem medo nenhum. Eu me sinto muito agraciado com a minha família. Mas eu não sei o que Deus vai me desafiar mais ainda. Então, graças a Deus, o nosso carisma nos sustenta. E graças a Deus, essa certeza, um dia pode ser que eu vou ter que debruçar nela e você também. Não sei, de repente, um dia Deus pode chamar minha esposa, pode me chamar, pode chamar um dos meus filhos aí, né? Graças a Deus, abençoados. Pode chamar. E ai de nós se não tivermos a certeza de que isso vai se resolver e de uma ótima forma no céu. No céu. Nós levamos comunhão lá para 2 enfermos em Rio Preto. Né? Levamos comunhão, o seu José e a dona Helena. E o quanto
né, ali nós somos abastecidos com aquele casal. 80 e poucos anos, ela enferma, ele cuidando dele. Dela, né? Dela, Da Dona Helena. É, ele cuidando dela, ele cuidando dela. E ali ela já anda com, quase nem anda, né? Anda lá com o aparelho, muita dificuldade, sempre na cama, e nós vamos todo domingo levar o Senhor para ela. Para eles, para os dois inclusive. E o seu José fala assim: filho, aproveita a tua vida agora em Deus. Porque eu tinha muitos planos com a minha esposa. Agora que os filhos criaram, eu pensava em viajar. Mas Deus agora me pediu isso. Deus agora me pediu isso. Eu viver isso. E é isso que eu tenho que viver a cada dia. E nenhum dos filhos ajuda ele a cuidar. 80 e poucos anos. Levanta, dá banho, troca, chega lá, ela está impecável, cheirosa, animado. Lógico, às vezes põe as angústias deles lá na Eucaristia, chora, mas já volta o ânimo, ele já faz uma piada. Eu fico olhando e falo: Senhor, nós não somos nada. E se um dia o Senhor me pedir isso? Será que eu vou ter essa capacidade? Mas qual a certeza dele? De que dá, ele mesmo fala: agora eu não quero mais nada, eu não penso mais em dirigir, fazer que muito jovem, viajar com ela, não penso mais em nada. Eu penso em terminar em Deus a minha vida com ela. Porque com certeza ele tem no coração dele a certeza de que isso estará no céu. Essa história, ela não termina. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse ano da fé, comporta, né, nós como famílias, buscar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nem sempre aquilo que nós queremos de imediato. Nem sempre. Vamos lidar com as demoras de Deus e muitas vezes nem acontecer. Vamos conviver com aquela situação, né? Vamos conviver com aquela situação na nossa casa, na nossa família. Mas que bom se eu conviver com isso, buscando aquele que com certeza já está chegando em primeiro lugar. Que bom, melhor do que buscar, estar com ele em cada situação em nossa família. Que bom, que bom. E que força que nós teremos. E assim é a nossa vida, ser família. É isso. Né? O que nós procuramos viver é isso. É a Deus em todos os momentos na nossa casa, na nossa vida. Essa busca. E quando um não está buscando, o outro ajuda. Né? Até as crianças me cutucam às vezes. Ô pai, né? Vamos rezar, vamos rezar. Às vezes está falando um pouco mais grosso com a mãe. Vamos rezar. Esse dia mesmo, nós estávamos lá num trupé, lá, vindo, né, acertando agora. Não, mas não vai. Eu já comecei a ficar meio nervoso. A Ave Maria, a mais nova foi puxando. A mais nova foi puxando a Ave Maria. Porque essas coisas em casa também acontecem. Nós não temos asas, não. Né? Não somos santos preparados, não. Imagina com 5, né? Tantos N's afazeres. N's, imagina, né? N's e D's, né? Mas graças a Deus nós fazemos isso tudo na alegria. Mas quando nossas forças vai se desfalecendo, vinde Senhor Jesus, vinde Espírito Santo. Maria, passa na frente. Maria, passa na frente. Quantas coisas Maria tem feito assim, eu falo que ela vai antecipando todas as coisas para mim, eu vou atrás terminando, né? Terminando, dando o acabamento, dando as finalizações, porque em casa tudo é Jesus, Maria e José quem faz, e o Espírito Santo. Tudo, porque nós somos seres humanos, somos limitados. E para fazer todas as coisas, vontades que Deus quer, né, muitas vezes nós não conseguimos, né? Somos muito falhos, mas a graça de Deus vem sobre nós e superabunda com todos os benefícios, com todos os afazeres que Ele tem para cada um de nós. E a nossa força está nele. Está nele que é o Senhor. E aí está aquele que nós devemos buscar, a palavra, o próprio Senhor em meio a nós, corpo, sangue, alma e divindade, que se faz presente, para que possamos ser famílias, sermos famílias, mas em Deus. Sermos famílias, mas não só cheias de virtudes, mas cheias dele, cheias do Espírito do próprio Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento.
santíssimo e diviníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao santíssimo e digníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao santíssimo e digníssimo sacramento. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Cante, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Cante para o Senhor, cante. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Podemos clamar o nome do Senhor, exclamando o nome do Senhor, como o próprio canto, né? Continua. Jesus é o Senhor. É o Senhor das nossas famílias. Do teu matrimônio. Nada poderá me abalar, nada poderá
nós começamos nesse ano da fé, nesse ano que eu, você, as nossas famílias somos convocados a viver de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sólida a nossa fé. Nesta fé em que muitas vezes nem entendemos, nem enxergamos, mas aqui está o Senhor Jesus, o mesmo que trouxe a palavra, por exemplo, hoje em que nós partilhamos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mesmo Jesus que trouxe essa palavra vindo através da Sagrada Escritura e nos convida hoje, a tornar, a ter este desejo, e que se transforme em atitude, em comportamento, de em tudo Deus ser em primeiro lugar na nossa vida. E de um modo muito íntimo, de um modo muito particular agora, coloque você com as suas palavras, pode ser de modo baixo, o que não tem sido Deus em primeiro lugar na tua família, até na sua vida, você que nos ouve também, meu irmão, minha irmã, famílias amadas, o Senhor nos convida a ousarmos a deixar que Ele seja o primeiro em nossas famílias. O que tem sido ou não tem sido Deus em primeiro lugar? O teu querer tem estado à frente? As tuas vontades, as minhas, têm estado à frente? Os teus projetos, vindos de você, muitas vezes, mal apresentados a Deus. Até apresentamos muitas vezes, mas olha, o Senhor está aqui. E ficamos até com medo de ouvir a resposta do Senhor. Só apresentamos, mas nem queremos ouvir o que Deus pensa dos nossos projetos. Vamos fazendo isso de modo automático. De um modo particular, apresente a Jesus com as tuas palavras, reze com as tuas palavras, converse com Jesus. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Ele é o Senhor da nossa família. Ele é o Senhor, o Alfa, o Ômega. Converse com o Senhor. É o teu, o meu Senhor. Fale você. Se você quer ficar um pouco mais à vontade, vem aqui diante do Senhor. Apresente para o Senhor tudo aquilo, nesse gesto de fé, de que você crê que Jesus está presente, em corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo ontem, hoje e sempre. Coloque para o Senhor tudo aquilo que tem se passado na tua casa. Mais uma vez, Bilode, não, mais uma vez, insista, não desanime. Mais uma vez, apresente para o Senhor. Apresente para o Senhor a tua vida, os teus filhos. O que você tem desejado para os teus filhos? Deus em primeiro lugar na vida dos teus filhos. Você já perguntou, já rezou, talvez? Qual a vocação que o Senhor quer para o seu filho? Qual a vocação que o Senhor deseja para os seus filhos? Rezamos pela vocação de tantos, pela nossa e as dos nossos filhos. Mas veja bem a pergunta: qual a vocação que o Senhor chama os nossos filhos? Não a que eu quero. Vá apresentando, vá conversando com Jesus neste sábado de graça e de bênção. Aproveite, porque como a Dina disse, o cabelo, a grande quantidade de cabelo ainda está ao nosso alcance. Pode ser que nesse sábado ela passe e aí você vai pegar a parte que não dá mais depois. Aproveite. Converse com o teu Senhor. Qual as preocupações que tem vindo em primeiro lugar? Como essa palavra traz. Até justas, preocupações justas, necessárias, mas estão em primeiro lugar na tua vida. E isso te causa estresse,
te causa insônia, te causa um monte de enfermidades, de pressão alta, problemas estomacais, de estômago, porque as preocupações estão acima de Deus, são maiores do que Deus na tua vida. Agora é o momento de você colocá-las no lugar correto. Até você terá essas preocupações, mas coloque agora abaixo de Deus, não acima de Deus. Coloque abaixo agora aqui no altar do Senhor. Coloque aquilo que preocupa a tua família, situações de relacionamento na tua família, situações que têm minado a tua fé. Eu caminho há tanto tempo e eu não vejo essa situação mudar. E você vai ficando com a fé enfraquecida. Os dardos inflamados do inimigo vão te acertando, porque o teu escudo da fé está baixo. O escudo da tua fé está abaixando. E eu te convido agora a você levantar esse escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Levantar o escudo da fé, você que nos acompanha pela Web TV, é para você que está nos ouvindo agora. Você tem sido ferido pelos dardos inflamados do inimigo, e o Senhor te convida agora: levante o escudo da fé na tua vida, levante o escudo da fé em tua família. Você que é pai, muitos pais aqui também, muitos pais caídos, desanimados. Você que é pai, você em que o Senhor te deu autoridade de conduzir o teu lar. Levante o escudo da fé, você homem, você que é pai. Você tem baixado o escudo da fé na tua casa. E os dardos do inflamado do inimigo estão entrando, estão acertando tua esposa, teus filhos, tua vida financeira. Levante o escudo da fé. Também você, esposa, levante nesta noite. O Senhor te convida para levantar este escudo da fé. A fé que o Senhor próprio, Ele próprio coloca no seu coração, na sua vida. Levante esse escudo, não rebaixe esse escudo, mas sim levante e mostre que o Senhor está no centro, que o Senhor é o condutor. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da sua própria vida, mãe, você como mãe, esposa. É o Senhor da sua casa, é o Senhor dos seus filhos. Muitas vezes é onde você não está conseguindo ter autoridade de mãe. Levante esse escudo agora da fé juntamente com o Senhor neste momento, que tudo e todas as coisas é o Senhor. Fale e mostre para o Senhor que Ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo em sua casa, na sua vida pessoal, particular. Proclame isto agora, que sai dos seus lábios. Senhor, eu proclamo que o Senhor é o Senhor o centro de todas as coisas. Aonde eu não posso fazer, aonde eu não posso atuar, Senhor, ali está o Senhor conduzindo, atuando tudo por mim, Senhor, indo à frente. Muitas coisas eu não consigo ver e enxergar, mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor pode penetrar o mais profundo, o mais íntimo, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está colocando no coração desta mãe agora esta realidade, porque tudo estava no seu controle, não está no meu alcance, não está no alcance do Senhor. Obrigada, Senhor, por visitar esta mãe agora, este momento, e o Senhor querendo ser o centro, ser o Senhor de todas as coisas. Senhor, continua agindo, Senhor, continua atuando, continua, Senhor, clareando, mostrando todas as coisas, Senhor. E a Nádia, que nos acompanha pela Web TV, entrega para o Senhor o seu matrimônio e tem um grande desejo de ver o seu marido acompanhando ela na igreja. Colocamos aqui aos pés do Senhor toda essa súplica da nossa irmã Nádia de São Paulo. Alessandra Fernandes pede oração pelos amigos da Márcia e Luiz, que estão querendo se separar. Eles estão na cidade de Dois Córregos.
Pedimos também ao Senhor que vá colhendo todas estas causas. E vamos colocando tudo isso diante do Senhor. E eu convido a levantarmos as nossas mãos direitas. E esse gesto físico é como se nós levantássemos o escudo da fé que o próprio Senhor nos concede, porque nada poderá nos derrotar se nós estivermos com o Senhor. Nossa força e vitória é o Senhor Jesus. E com as tuas mãos direitas levantadas, espero que a tua alma também esteja com o escudo da fé levantado. Vamos cantar esse canto. E canta isso pro teu problema. Eu convido a todos a ficar de pé e cantar proclamando todas essas vitórias, essas maravilhas de Deus. Pois minha força e vitória tem um nome, o nome é Jesus. Nada poderá me abalar. Diga pro Senhor, nada, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Então proclame: Jesus. Jesus, este nome que salva, que cura, que liberta. Proclame: Jesus É o Senhor. Jesus, E restaura as nossas forças. Do Senhor, viva Jesus! Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Falando Jesus e agradece ao Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado. obrigado. Glorificado seja, Senhor, Glórias por tudo que o a Senhor ti, realizou, Senhor. que o Senhor fez no nosso meio nesta Bendito noite. seja, porque és o nosso De tanta Senhor. bênção, de tanta graça, Senhor. Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor visitaste a cada um de nós. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Senhor.